Vamos lá, a palavra e eu. Deixa eu explicar uma coisa aqui primeiro. Por que a gente crê na Bíblia? Presta atenção que eu vou dar um desenho aqui para você, para ficar simples. Eu acho que sim, para mim é simples. Pode ser que na tua cabeça você ainda é muito racional. Mas vamos lá. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Que esses 66 livros foram escritos por 40 autores diferentes. Em um espaço de 1.600 anos. E esses autores, eles tinham condições sociais diferentes, ambientes diferentes, culturas diferentes, na onde eles escreveram. Aí eu fico pensando aqui com a minha cabeça de forma natural, vamos trazer bem para o natural. Imagina que se eu chegasse aqui em você hoje e fizesse um desafio e falasse assim para todo mundo que está aqui: gente, é o seguinte, nós temos que preparar um livro a respeito de quem Deus é, de como Ele se move, de como Ele se conecta com o ser humano, de como Ele se envolve com a humanidade, dos atributos dEle, do caráter dEle, das movimentações de como Ele faz com o ser humano, do plano de redenção. E eu estou te contando coisas que você já sabe, pela Bíblia você já tem um norte. E eu falasse assim, então cada um vai escrever na sua casa, do jeito que quiser, e a semana que vem você traz para mim. Aí a gente vai juntar tudo e vai fazer um livro só. Será que esse livro teria coerência? Não teria contradição? Não teriam perspectivas diferentes a respeito da cosmovisão de cada um, né? Da visão de mundo que cada um tem? Será que isso não chocaria, não confrontaria? O que você acha? Você acha que sim ou que não? Eu acho que viraria uma bagunça, não sairia nada. Agora imagina Deus pegando 40 pessoas diferentes e fazendo isso num espaço de tempo de 1.600 anos. Eu não estou falando de uma semana, de pessoas que estão na mesma realidade cultural. Eu estou falando de Moisés que escreveu no deserto. Eu estou falando de Salomão que escreveu nos palácios. Eu estou falando de Abacuque que escreveu nos currais. Eu estou falando de Paulo que era um estudado erudito, enquanto Pedro era um pescador que não sabia ler e escrever quando foi chamado por Jesus. Eu estou falando de Lucas que era médico, um cara estudado. Eu estou falando de Daniel que escreveu quando estava exilado na Babilônia, apesar de ser governador, um cara importante. E de Ezequiel que também escreveu na Babilônia, mas que era um escravo, estava na beira do rio. Então são pessoas que estavam em culturas diferentes, em ambientes diferentes, situações diferentes, mas que quando pegaram os escritos deles e colocaram em um único compilado, chamado Bíblia, eles não se contradizem. Eles fazem sentido. E eu vou falar, eles nortearam a história da humanidade até aqui, e ainda vai nortear até o fim. A Bíblia ainda é o projeto de construção de muitas vidas, de muitos países que existem hoje, foram fundamentados a partir da Bíblia e a partir dos princípios que ela traz. Agora deixa eu te falar mais uma coisa: nenhum livro no planeta Terra bate o número de vendas da Bíblia. Nenhum aplicativo no planeta Terra bate o número de downloads da Bíblia, dos aplicativos de Bíblia que tem. Nada bate os números dela. Agora deixa eu te contar uma coisa: nenhum livro no planeta Terra bate o número de vezes que ele já foi perseguido, queimado, proibido e tudo mais. Só que ele está aí. Então, para mim, não existe prova maior, somando todas essas evidências, de que esse é um livro inspirado por Deus e que realmente ele tem poder para mudar a história da humanidade. É nisso que eu creio. É nisso que a minha vida está pautada. É nisso que nós pautamos tudo que nós vivemos. Porque nós acreditamos que realmente a palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus, é inspirada por Deus. E ela é atemporal. Ela não precisa ser atualizada. Ela não precisa ser trazida para o nosso tempo. Ela é atemporal. Ela é e sempre será. Jesus falou: das palavras que eu disse, nem um tio sairá, nem uma vírgula cairá. Acabou. Amém, gente?
É nisso que nós cremos. Tá bom? Então agora vamos para ela para falar dela. Salmo 119, versículo 11. Antes nós vamos chegar no texto que eu pedi para você abrir, tá bom? Pode ficar tranquilo. Os outros nós vamos pôr aqui no telão. Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha que interessante. O salmista aqui está dizendo: eu guardei, em outras traduções está aí, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Qual que é a importância disso? Primeiro uso da Bíblia, e o mais importante, se ela está guardada dentro do meu coração, ela ela ajuda a que eu evite de pecar. Ela me ajuda a não pecar. E qual que é a importância disso, pastor? A importância é que Jesus nos reconciliou com Deus através do seu sacrifício na cruz. É como se houvesse um abismo chamado pecado, chamado meu erro, chamado aquilo que eu sou, que é contrário ao caráter de Deus. Entre eu e Deus havia esse abismo chamado eu mesmo, chamado meus erros, chamado meus pecados. Vem Jesus e constrói uma ponte. Pela sua remissão, pelo seu sangue, pelo seu poder, Ele criou um caminho. Ele criou um acesso a Deus. Ok? Só que todas as vezes que eu peco, a Bíblia diz que o que faz separação entre nós e o Senhor é o nosso pecado, é o nosso erro, é a nossa violação ao mandamento. E aí eu tenho que novamente acessar a graça, o perdão, a remissão, voltar para Deus, me reconciliar, acessar essa ponte de novo, para estar conectado com o Senhor de novo. Quem já viveu um processo assim? Acho que todos nós, né? Todo mundo peca, a gente tem que ir lá, se reconciliar e voltar. E o que acontece? Acontece que é muito melhor, e obviamente muito melhor, eu vou estar muito mais próximo de Deus quando eu não pecar. Porque o processo de santificação é o processo de lutar contra o pecado até que eu o vença. Não vou entrar nesse mérito, mas posso pregar sobre isso qualquer dia. É possível vencer o pecado, pastor? É óbvio que é possível. É possível ter um coração puro? É claro que é possível. O primeiro passo para isso é guardar a palavra no coração. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Como você vai guardar as palavras de Deus no teu coração se você não as lê? Como nós vamos guardar o que Deus tem se eu não busco conhecer as Escrituras? Como que eu vou entender quem Ele é se eu não busco conhecer o que está escrito? Então, quanto menos conhecimento eu tenho da palavra de Deus, obviamente, mais fácil e mais vulnerável eu estou de me distanciar de Deus por causa dos meus erros, por causa de infringir os mandamentos, às vezes até sem saber que eu infringi. E aí pode ter gente pensando assim: ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É verdade. Só que você já não é mais ignorante. Por quê? Porque você tem uma Bíblia em casa, você tem uma Bíblia no teu celular. O ignorante é aquele que nunca teve conhecimento de Deus e não teve acesso a esta graça que conectou ele com Deus de volta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Uma vez que essa ignorância foi quebrada, que você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você tem uma Bíblia na mão, você não será inocente diante de Deus, porque você não buscou conhecer o que está ali. Entenderam? É isso. Agora o que eu quero te falar a respeito disso, para ficar claro? Pastor, eu não sei por onde começar. O que eu leio? Por onde eu começo? Que jeito que lê a Bíblia? Pastor, eu leio, mas não entendo. Eu sei. Quem já leu a Bíblia e não entendeu? Levanta a mão. Pronto, ó. Então você não está sozinho. É normal que seja assim. Pastor, como que eu faço então? Por onde eu começo? Quer uma dica? Começa pelo Evangelho de João, numa linguagem fácil. Mas não pega a linguagem de hoje e nem pega a mensagem. Pega uma Bíblia, NVI ou NVT, é uma linguagem fácil, bem fácil da gente entender, mas que é bem fiel àquilo que é original, aquilo que está nos escritos originais, nas linguagens originais. Você vai compreender, vai ficar mais fácil de você compreender. E por que o Evangelho de João? Porque ele é uma pessoa que retrata Jesus de uma forma muito linda e muito fácil de compreender. E aí você pega do Evangelho de João e vai direto, entra em Atos e entra nas cartas de Paulo e vai embora. Começa por aí.
Pastor, já sei, vou chegar em casa hoje e vou pegar o meu plano de leitura e vou pegar aquele leia a Bíblia em um ano. Eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem já leu a Bíblia em um ano, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parabéns para vocês, eu nunca li. Por quê? Porque a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa vida é uma maratona. O que Deus se importa é a constância, não a velocidade. Então às vezes você lê em um ano, mas não aprende. Se você pegar meu plano de leitura, que eu comecei em janeiro de 2020, eu estou com 46% dele lido. Eu sei porque é eletrônico, ele dá o percentual. Eu estou com 46% do plano de leitura que eu comecei em janeiro de 2020. Só que eu leio, eu volto, eu estudo, eu encontro um tema, acho interessante, vou pesquisar, vou mais a fundo, vou entender melhor. Aí você fala assim, pastor, queria tanto ter conhecimento, já me falaram isso, pastor, queria tanto ter conhecimento bíblico como o senhor tem. Cara, 1993 eu aceitei Jesus. Em fevereiro de 1993 eu aceitei Jesus, na primeira semana de fevereiro. Tá fazendo uns par de anos agora. 93, faz a conta aí, gente. 27 anos, é isso? 28? 28 anos. Faz que eu reconheci Jesus como meu Salvador. Eu era um menino de 13 anos, 12. Eu ia fazer 13 em fevereiro, meu aniversário esse mês, tá, gente? Dia 17. Tá? Pode lembrar de dar parabéns pra mim. Aí, o que acontece? Eu fiz aniversário daí uns dias. O que eu pedi de aniversário pra minha mãe? Uma Bíblia? Pergunta quando eu deixei de ler ela. Nunca. Pastor, quanto eu leio? Cara, lê um capítulo, lê meio capítulo. Só não vai para o versículo do dia na Bíblia eletrônica, porque aí, pelo amor de Deus, né, você não está querendo aprender nada. Mas lê um pouco, lê um tanto, lê 15 minutos por dia. E continua, e insiste. Porque hoje você lê 15 minutos, amanhã você quer ler meia hora, daqui uns tempos você está querendo ler 1 hora, e a hora que você tem que fechar ela para sair, você vai falar, que droga, queria continuar lendo. E quanto mais você lê, mais você vai entender. Pastor, a minha mente vaga quando eu estou lendo a Bíblia. É claro, os demônios não querem que você leia. Entendeu? Insiste, continua e vai em frente. Jesus vai fazer. Para que, pastor, eu preciso guardar? Para que eu preciso ler a Bíblia? Para guardar a palavra no teu coração. Ela vai sendo um armazém aqui dentro. E na hora que o pecado bater a tua porta, você está munido com a palavra de Deus para vencer as tentações. Lembra que foi com a palavra que Jesus venceu as tentações? No deserto? Então você vai sendo munido pela palavra de Deus. A palavra de Deus vai te dando consistência, vai te dando força, vai te enchendo de graça, vai te enchendo de sabedoria. E aí a gente continua. Vamos para mais. Deixa eu fazer um comentário para ter o conhecimento. Isso é Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia. Você sabia disso ou não? O maior capítulo da Bíblia é Salmo 119, tem 176 versículos. Enorme. Né? Eu vou ler um capítulo por dia. Quando chegar em Salmo 119, pode separar um bom tempo para ler. Ele é um salmo enorme. E é interessante o que ele é. O que o Salmo 119 é? Ele é um poema, porque salmos são canções, escrito em ordem alfabética. Cada trecho dele começa sempre com a mesma letra hebraica. Então tem algumas bíblias que tem até o subtítulo dentro dele, Aleph, Bet, e assim vai sucessivamente todas as letras do alfabeto hebraico. E ele tem 176 versículos, e todo o Salmo 119 é centrado em uma coisa: a palavra, os mandamentos, a palavra, os mandamentos, a palavra, os mandamentos. Então isso é para mostrar a importância que a palavra e os mandamentos têm para nós. Amém? Curiosidades importantes, porque as coisas não estão na Bíblia à toa. Vamos lá, vamos para o próximo versículo. Eu quero ir agora sim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Vocês já perceberam como os versículos 3:16 têm importância na Bíblia? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16 está escrito: assim como Jesus deu a vida por você, você deve dar a vida pelo seu irmão. 2 Timóteo 3,16 diz isso, ó: toda a escritura é inspirada por Deus,
Toda escritura é inspirada por... É por isso que deu certo a hora que juntou. 1.600 anos de escrita juntou, porque toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para quê? Tem utilidade as escrituras? Qual que é a utilidade das escrituras? Primeiro, para o ensino. Você vai aprender com as escrituras, você vai se desenvolver com as escrituras. Segundo, para a repreensão. Só que aí eu fui entender, eu fui lá no grego, o que essa palavra repreensão é. Essa palavra repreensão, ela significa verificação, algo pelo qual eu testo ou provo alguma coisa. Então, para que as escrituras servem? Para você provar e testar se aquilo que você está fazendo, vivendo ou pensando, está de acordo com ela ou não. Está de acordo com os preceitos e os princípios de Deus ou não. Entenderam o que eu estou dizendo? Ela serve para verificação. Ela serve para me moldar, para dar um balizador do meu caminho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ela é útil para me dar norte, para me dar baliza, para me dar verificação daquilo que eu estou vivendo, fazendo, se está de acordo com aquilo que é os preceitos, a vontade, o caráter de Jesus. Então ela é útil para me ensinar, ela é útil para me balizar, para me trazer, para me fazer verificável, para fazer as coisas que eu vou provar, as coisas que eu vou viver, os lugares que eu quero entrar, se aquilo está de acordo com ela, com os preceitos e as verdades de Deus. Para que mais ela é útil? Para correção. E quando eu digo correção, é tirar do lugar errado. Ela é útil para transformar a vida das pessoas, para corrigir os caminhos, para alinhar o coração, para trazer cura para aquele que está doente, para trazer alinhamento para aquele que está torto, para trazer ordem para aquele que está fora de ordem. Para tudo isso ela é útil. Para que mais a palavra de Deus é útil? Para a instrução na justiça. E eu já ensinei um monte de vezes aqui, vou ensinar de novo. Justiça não é juízo. Justiça é o ato de ser justo, de ter as coisas no seu devido lugar, de ter tudo em ordem dentro de nós. Segundo o dicionário, que tem a explicação no grego que significa essa palavra, a definição desse dicionário é o seguinte: o estado de ser aquilo que se deve ser, segundo Deus. Então ela é útil para se instruir, para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então tem utilidade bastante na palavra de Deus, sim ou não? Tem mais coisa aí, tem mais coisa boa que nós vamos falar aqui na palavra ainda. Só dentro disso, será que dava para pensar assim, pô, vale a pena eu gastar tempo nesse livro? O que você acha? Vamos continuar. 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então as escrituras vão te preparar e te tornar apto para tudo aquilo que você vai executar de bom aqui na terra, para todas as obras boas que vão fluir de você. É ela que vai te trazer aptidão para isso. Você pode dizer um glória a Deus? Então você entende porque a Bíblia para nós é a nossa base, é a nossa soberana verdade, é aquilo que a gente acredita. Mas vamos continuar. Olha que interessante a instrução, coloca para mim Provérbios capítulo 1, versículo 1. Salomão foi considerado o homem mais sábio da terra. Salomão era reconhecido pela sua sabedoria. Ele era visitado por causa da sua sabedoria pelos reis da sua época. E aí ele escreve um livro chamado Provérbios, ou ditados populares, vamos dizer assim. Isso é um provérbio. Você quer entender o que é um provérbio? Um provérbio é: diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Isso é um provérbio. Ok? Então Salomão escreveu um livro de provérbios. E aí o que ele diz a respeito do livro que ele está escrevendo? Olha que interessante. E por que eu estou falando isso? Porque essa instrução não serve só para os provérbios, mas serviria para a Bíblia toda. Olha a instrução que ele dá. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Deus é disciplinado. Jesus foi extremamente disciplinado. A disciplina é algo bíblico e faz parte do conceito de Deus. Esse é um negócio que a gente luta muito contra. Quem aqui tem dificuldade para estabelecer rotina e estabelecer disciplina para si mesmo? Levanta a mão.
Isso é algo que nós temos que aprender. Disciplina é bíblico. Jesus foi extremamente disciplinado, tanto que com 12 anos ele foi para o templo e ensinou os doutores da lei. Será que ele conhecia a Bíblia? Molecote de 12 anos deu show, deu aula no templo. Porque Jesus era disciplinado. A disciplina fala de autogoverno. Aí sabe o que a Bíblia instrui? A Bíblia diz o seguinte: olha, você primeiro se governa, depois você governa a sua casa, e depois você pode governar a igreja na igreja de Deus. Então autogoverno ou disciplina é bíblico e é de Deus. Nós vivemos num mundo onde a disciplina é negada, refutada. Quanto mais livre, e na verdade não é liberdade, é libertinagem, for a minha vida, melhor. Esse não é o padrão de Deus. Deus nos libertou e nos deu liberdade real. Porém, entretanto, para que nós sejamos disciplinados com o autogoverno e a capacidade de nos autogovernar que Ele nos deu. Amém? Então você vai conhecer a sabedoria e a disciplina e compreender as palavras que dão entendimento. Quem quer ser sábio aqui diz um glória a Deus. Lê a Bíblia. Lê Provérbios. Mas vamos continuar. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Ei, jovem, quer ter bom senso? Quer ter prudência? Leia a Bíblia. Leia Provérbios. Conheça as Escrituras. Vamos lá, continuando. 5. Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E o que tem discernimento obterá orientação. Cara, olha que poderoso isso. É como se Salomão estivesse dizendo: cara, dá atenção para isso aqui, porque isso aqui realmente vai mudar a tua vida, realmente vai te levar em outro nível de sabedoria. Quem gosta de falar demais aqui, levanta a mão. Quem gosta de falar muito? Eu também gosto. A Bíblia diz assim, ó: até o tolo, quando se cala, parece sábio. Provérbio de Salomão. O que isso nos ensina? Fale menos. Fale menos, porque até o tolo, quando fica caladinho, ele parece sábio. É uma instrução boa, não é? Então é disso que eu estou falando. Vamos continuar. 6. Para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então isso aqui é a instrução do que Salomão estava dizendo. Vocês querem entender para que esse negócio que eu estou escrevendo funciona? Vocês querem saber por que o que Deus está me inspirando a escrever e eu vou deixar para as próximas gerações funciona? Por causa disso. E ele explica o porquê. E eu acho que isso não aplica só para Provérbios, isso aplica para a Bíblia inteira. Entenda uma coisa, deixa eu abrir um parênteses para vocês. Nós estamos na moda do coaching, recentemente. E é bom o que eles ensinam, pelo menos a sua grande maioria. Não é ruim não. Só que eu vou te falar que 90% do que eles ensinam está na Bíblia. Eles só trocaram o nome e deram um nome mais didático para a nossa era. Puseram um nome mais didático. Governo, eles chamam de autoliderança. E assim sucessivamente. É tudo Bíblia. Tirou dela, extraiu dela, aplicou, pôs na vida, viu que é útil e ensina as pessoas e cobra pra caramba pra isso. É ou não é? É. Coaching fala do quê? De propósito. Cara, a Bíblia fala disso desde sempre. De aplicação pessoal, de determinação, de coragem, de força, de ousadia. Cara, está tudo aí.
Então nós precisamos entender que nós temos o melhor manual do ser humano. Por quê? Porque foi o teu Criador que deixou para você. Entendeu? É como se ele te criasse e falasse assim, ó, você quer entender quem você é e como você tem que agir? Estou te deixando as instruções. Cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E nós temos que aprender a usufruir desse livro, porque isso vai nos abençoar. Olha que interessante, lembra que eu li 2 Timóteo 3,16? Olha que diz os dois versículos anteriores, 14 e 15. Nós lemos o 16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para... Olha o que diz o 14. Paulo falando para Timóteo. Quanto a você, Timóteo, né? Porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais você tem convicção. Então preste atenção. Existe uma diferença muito grande entre você começar a aprender as escrituras e começar a entender aqui. Quem já entendeu as escrituras aqui e não conseguiu descer para cá? Acontece. A convicção não é algo que eu aprendi. A convicção é algo que para mim é irrefutável. O que Paulo está falando para Timóteo? Cara, muito bom nessas coisas que você aprendeu, permanece nelas, porque você é convicto disso. Jesus quer que você conheça as escrituras a ponto de ter convicção nele, no Espírito Santo, na palavra de Deus, na redenção, em tudo que ele é, a ponto de tipo assim, nada abala a tua fé. Nada vai mexer com a certeza que você tem, da convicção que você tem de servir Jesus. A gente costuma brincar, infelizmente é uma brincadeira que é verdade. A pessoa que deixa a igreja, é porque na verdade ela nunca conheceu Jesus. Porque se ela conhecesse Jesus, ela ia entender e conhecesse as escrituras, ela nunca deixaria Jesus e nunca deixaria a igreja. Porque as escrituras me provam que eu preciso dos dois para isso. Nós vamos falar sobre isso aqui ainda hoje. Então eu preciso de Jesus, eu preciso da igreja. E enquanto isso não se torna uma convicção, eu tenho que continuar lendo. Lendo, relendo, e assim vai. Quem já leu aqui, já teve a graça e a experiência de estar lendo a Bíblia, e você está lendo um texto que você já leu 12 vezes, e de repente você fala assim, mano, isso está escrito aqui. Aí você lê de novo, eu nunca vi isso escrito aqui. Quem já teve essa experiência? Cara, isso é poderoso. Por quê? Porque é o único livro que você tem a possibilidade de ler ao lado do autor. Então você senta para ler, você vai falar assim, Espírito Santo, você pode sentar aqui comigo para ler, e quando você não entender, você pode perguntar para ele, Espírito Santo, me ensina as suas palavras, revela para mim as escrituras, elas vão saltar no teu coração, porque o Espírito Santo está doido para te revelar as profundidades da palavra de Deus. O Espírito Santo está doido para te mostrar coisas que nunca ninguém viu aí dentro das escrituras. Pastor, por que eu não vejo? Porque você lê correndo só para poder bater a tua meta de leitura. Então não é a meta que é o bom, é a profundidade que é o excelente. Consegue entender o que eu estou falando? Então busque isso, queira isso, se desenvolva nisso e aprenda com isso. E ele continua dizendo, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. Olha aí, orientação no Novo Testamento, Paulo. Agora vamos abrir aquele parênteses que eu abro sempre a respeito de 2 Timóteo e de Efésios. Foram as duas últimas cartas que Paulo escreveu, no auge da sua maturidade, da sua experiência com Deus. As duas últimas cartas escritas por Paulo foi Efésios e 2 Timóteo. Para mim são as duas cartas mais maduras de Paulo, mais precisas daquilo que ele estava relatando, daquilo que ele estava transferindo dele para o povo de Deus, para nós. E isso aqui é 2 Timóteo. A hora que ele está dizendo, as sagradas letras são capazes para tornar você sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Agora presta atenção no que eu vou falar. Quando Timóteo começou a aprender das escrituras? Quando ele era o quê? Criança. Quem não teve a oportunidade de aprender das escrituras desde criança, eu tenho uma notícia para te dar. Corre atrás do tempo perdido. Entendeu? Mergulha nas escrituras. Mergulhe em conhecer Jesus. Mergulhe em ter relacionamento com Ele. Mergulhe em querer conhecer mais. Não perca mais tempo. Porque Deus ainda tem coisas para fazer na sua vida que às vezes as escrituras e o teu relacionamento com Jesus vai revelar e vai te levar a lugares que você nunca imaginou viver. Amém? Vamos continuar.
Por que as escrituras são importantes? Por que nós devemos nos aplicar a elas? Porque foi uma ordenança de Jesus. Eu li com vocês Mateus 28, versículo 19 e 20. No 20, olha o que está escrito, Mateus 28, 20. Olha aí. Ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei. Jesus estava falando para os discípulos: olha, ensinem as pessoas a obedecer tudo o que eu ensinei para vocês. E onde eles deixaram registrados tudo que Jesus ensinou? Nos evangelhos. Para eles era verbal, para nós está escrito, porque eles deixaram os escritos daquilo que Jesus ensinou. E isso é transferível, Ele mandou a gente transferir. Ensine as pessoas, e as pessoas precisam aprender daquilo que eu ensinei. Então o ensino é parte do que Deus quer fazer na vida da humanidade. Elas aprenderem das escrituras, elas aprenderem daquilo que Deus disse, da forma que Deus disse. Qual que é o problema? Se você falasse assim para mim, às vezes você sai daqui hoje falando assim: pastor, já sei, vou me matricular ainda esse ano, vou começar um curso de teologia. Teologia não ensina a Bíblia. Eu terminei meu curso de teologia em novembro do ano passado. Sou um teólogo agora. É verdade. Faculdade mesmo, gente. Agora, se eu for preso por causa do evangelho, eu fico em sala, em prisão especial agora. Agora eu sou nível superior. É sério isso. Teologia não ensina a Bíblia. Teologia ensina teorias sobre Deus. E o problema é que essas teorias, muitas delas saíram de mentes humanas totalmente distorcidas com relação a quem Deus é. Então, para fazer um curso de teologia, você tem que ter maturidade cristã. Se você não é uma pessoa madura no Senhor, não faça teologia. Porque você vai ficar mais confuso do que esclarecido. É mais fácil você abrir tua Bíblia na tua mesa em casa e falar assim: Espírito Santo, me ensina. Aí você vai ver que a palavra de Deus faz sentido. Porque na teologia você vai estudar sobre Sócrates, Platão, sobre filosofia da religião. Isso aí é... Então vocês vão perder tempo. Não faça isso. Então se você quer ter um curso superior, como era o meu caso, eu não ia estudar outra coisa, óbvio. Só que eu tenho maturidade para saber o que cabe para mim e o que não cabe. Agora, por quê? Porque eu conheço as escrituras. Eu sei verificar. Quem não sabe verificar está enrolado. Se não conhece as escrituras para trazer verificação, vai engolir qualquer porcaria que eles te oferecem. E isso em qualquer ambiente. Verifiquem o que eu falo. Vocês têm liberdade para isso. Verifiquem o que você vê no YouTube. Faz sentido com as escrituras ou não faz? Eu não tenho problema em ser verificado. Porque se tiver alguma coisa que eu estou falando que está fora da verdade do evangelho, eu prefiro não falar mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então por quê? Porque Jesus mandou ensinar. Por quê? Porque Atos 2,42, esse eu preciso abrir e a gente precisa ler, olha que coisa linda. Atos 2,42, esse aqui nós falamos quando nós falamos sobre o amor na prática. Mas vamos ler de novo, olha que coisa linda. Aqui é uma igreja poderosa descrita em Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva, que toda igreja gostaria de ser. Então vamos ver o segredo deles. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E o que era o ensino dos apóstolos? É o que eles deixaram registrado no Novo Testamento. Oh, meu Deus do céu. Esse era o ensino deles. E eles faziam o quê? Liam de vez em quando. Eles aprendiam de forma rasa, só de domingo no culto. É isso que está escrito aí? Eles o quê? Se dedicavam. Dedicação é um esforço, é colocar vida, é ir para cima, é fazer acontecer. Dedicação é querer de todo jeito conhecer o mais profundo possível algo. Em outras traduções vocês vão encontrar a palavra perseveravam. Cara, perseverar é continuar, é não desistir. Como eu disse, o teu conhecimento, a tua vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Continua, o que importa é a constância e não a velocidade. Então continue a aprender, continue a ser transformado, continue a deixar Jesus te mudar. Amém, gente? Amém? Então é uma dedicação, é uma perseverança que nós precisamos ter em aprender. E isso está na onde? Nas escrituras. Aí você pode falar: pastor, eu não gosto de ler.
Leitura não é gosto, leitura é hábito. Quanto tempo se demora para criar um hábito? 40 dias. A partir dos 40 dias você vai passar a ter gosto daquilo que para você hoje é insuportável. Então você vai se esforçar e você vai se dedicar em aprender a ler. Do contrário, fique ignorante a vida toda, conhecendo um Deus de forma supérflua, rasa e de domingo à noite. Não é isso que Deus tem para nós, amém? Não é isso. E você perde um monte de benefício. Todos esses que a gente falou, mas tem benefício ainda mais aí, que eu vou falar já já. Então aprenda a ler, cara, até que isso se torne um prazer. Para mim é um prazer hoje. Para mim o ruim é ter que parar de ler, porque eu tenho afazeres a fazer, né? Coisas a fazer. Eu tenho afazeres, eu tenho que ir, eu tenho que sair, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que parar de ler, mas a vontade de continuar lendo. Que jeito a minha vida é? Meu café da manhã não acontece sem leitura, gente. Não acontece. Eu preparo o café e eu vou com a Bíblia ou vou com um livro. Ali eu já me dedico a aprender. Então, aprender da doutrina dos apóstolos é muitíssimo importante. Isso faz uma igreja forte. Só isso. O que você aprende das escrituras é importante. Quem conhece aquele cara que conhece tudo da Bíblia e não congrega em igreja nenhuma? Tem alguém que conhece aqui? Eu conheço. Deixa eu te explicar uma coisa, ele não conhece Jesus e ele não conhece a Bíblia, porque se ele conhecesse, ele entendia que a mesma importância de dedicação ao ensino é a importância de dedicação à comunhão. E comunhão é o que? É viver uma vida em comunidade, é eu me dedicar a amar o próximo, é me dedicar a estar com o próximo. Comunhão é me esforçar para envolver a minha vida na vida do próximo. É literalmente o que nós falamos, o que eu citei aqui a respeito de 1 João 3,16. Assim como Jesus deu a sua vida, a vida dele por você, dê a sua vida pelo seu irmão. Ah, pastor, não vou morrer por ninguém não. Eu falei sobre isso no Amor na Prática, na palavra amor na prática. Você não precisa morrer por ninguém, Jesus já morreu. Você deve doar a tua vida pelo próximo. Então é dar teu tempo, é dar tua vida, é se envolver com a vida dele, é ter amizade, é ter relacionamentos, é mesa, é comer junto, é se desenvolver e é viver num ambiente de comunidade. Tão importante quanto se dedicar ao ensino é se dedicar à comunhão, é se dedicar ao partir do pão. Pastor, o que é o partir do pão? É repartir o pão mesmo, o físico. Só que hoje as pessoas, pelo menos na nossa realidade rio-pretense, as pessoas existe necessidade de pão físico? Existe, mas ela é pequena. Agora vamos falar, existe mais pessoas com fome de pão, ou existe mais pessoas arrebentadas emocionalmente? As pessoas estão com muito mais necessidade de ouvido, de abraço, de atenção, do que de qualquer outra coisa. Hoje as pessoas, o pão que as pessoas mais precisam chama-se compartilhamento de vida. Chama-se amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é representativo. Quem representa o amor de Cristo? Diz amém. Eu. É eu que represento o amor de Jesus. É você que representa o amor de Jesus. As pessoas estão carentes desse pão, cara. As pessoas estão quebradas emocionalmente. Qual faculdade está bombando nesses dias? As pessoas pagam para ter ouvido. E a maioria delas não querem mudar com a terapia, elas só querem ser ouvidas. Reparta o teu pão. Você tem aí dentro mais do que você acha. Ouça as pessoas, compreenda elas, dê um abraço nelas, gaste tempo, dê a vida para o seu irmão. Tome um café, chama para jantar, chama para o rolê, invista na vida de pessoas. E se ela precisar de pão e você não tiver para repartir, chama a gente, chama a igreja, chama no celular de secretaria. Estou precisando de uma cesta básica, por favor, alguém me ajuda. Nós vamos arrumar, pode ficar tranquilo. Cesta básica, uma roupa, produto de higiene, nós vamos ajeitar, é óbvio, nós não vamos deixar de assistir o necessitado. Amém, gente? Quem está entendendo? Então, dediquem-se. É fácil? Quem aqui é aquele tipo de pessoa que gosta da solitude? Eu com eu mesmo. É o teu melhor momento. Eu gosto também.
Cara, mas eu aprendi a me dedicar a isso aqui. Eu tenho meus momentos de solitude? Tenho, mas eu tenho muito mais momentos com pessoas, porque eu me dedico a pessoas. Porque elas são importantes para Jesus, porque foi por você que Jesus morreu. Foi por pessoas que Jesus abriu o caminho, foi por você que ele se entregou na cruz. Pessoas são importantes para Jesus. Todas elas. Pessoas precisam ser importantes para nós. Todas elas. Até, como que é? A pessoinha. Quem tem uma pessoinha na vida aí? Todo mundo tem uma pessoinha na vida. Até a pessoinha. O dificinho, o que irrita, o que não é amável. Esses nos esticam. Qual que é os 4 P's que nos lapidam? Os 3 P's, a palavra, as pessoas e os problemas. Esses 3 forjam o nosso caráter. 3 P's. Pessoas, problemas e a Bíblia. Essa é a base da nossa forja. De Jesus moldar a gente, lapidar a gente. Da gente falar de vez em quando, Jesus, por que o Senhor está permitindo isso? Aí ele fica em silêncio. Pode ter certeza que nessa hora ele está dizendo assim, para te ensinar. Aprende logo que dói menos. Vamos continuar? Então eles se dedicavam a aprender. Então é importante aprender. Vai levantar uma igreja. E tem a oração também, né? Não vamos esquecer. Qual que é o último tópico aqui da dedicação? A oração. Então dediquem-se a orar. Pastor, não consigo orar. Eu entro e falo 3 minutos, eu não tenho mais nada para falar. Quem já aconteceu isso aqui na vida uma vez? Eu tenho um modelo. É muito fácil. Se você quiser o modelo de oração, eu te dou. Está em Mateus capítulo 6. Começa assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E não é para você ficar repetindo isso. Aquilo ali é um modelo de oração. Então o que significa meu Pai que estás nos céus? Você já reconheceu para Deus a paternidade dele? Você já chegou em oração e a primeira coisa que você disse foi assim, Senhor, eu reconheço que o Senhor é meu Pai. Então dentro da tua paternidade, que é uma paternidade precisa, segura e abençoadora, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. E se está doendo muito, você pode dizer para Ele, eu sei que como Pai o Senhor pode me dar colo nesse momento, porque é o que eu estou precisando. Então mostra o reconhecimento da paternidade de Deus por você. Santificado seja o teu nome, isso é adoração. Começa a tua oração reconhecendo a paternidade dele e adorando ele. Senhor, tu és santo, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, eu acredito na tua soberania. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas eu acredito na tua soberania. Eu acredito que o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai, é meu amigo. Eu te louvo, te adoro e te engrandeço por isso. E aí você vai desenrolando o Pai Nosso todo. E quem quiser eu tenho isso até escrito para facilitar. Cara, se você usar o Pai Nosso como modelo, você orou 15 minutinhos. Como que eu disse? É melhor um pouco do que nada. Entendeu? Comece. Tem dia que eu entro no quarto, e eu posso falar por mim, eu posso falar pelo pastor Luiz, eu posso falar por qualquer pastor aqui da casa, eu posso falar por um monte de líder aqui, porque é sempre igual. Tem dia que a gente entra e Jesus já está lá esperando a gente, e a gente não tem vontade de sair, 2 horas é pouco, e isso é verdade. Só que tem dia que a gente ora 15 minutos e, em nome de Jesus, amém, e parece que Jesus não está lá. Mas a gente não deixa de orar. Quem está entendendo o que eu estou falando? É isso, é dedicação. Insiste, continua, coloca uma canção, adora. Louva Jesus. Entendeu? Aleluia. E aí você vai insistindo, mas a palavra vai te transformando, a dedicação vai te transformando. Se Jesus não quisesse isso, não quisesse que nós aprendêssemos, nos desenvolvêssemos no conhecimento da palavra, Ele não encarregaria pessoas ao encargo de mestre. E não teria na listagem de dons espirituais em Romanos capítulo 12, o dom de ensino. Então para que Jesus deu o dom de ensino para as pessoas? Porque Jesus quer que as pessoas ensinem outras. Por que Jesus deu o encargo de mestre? Porque Jesus quer que esses mestres ensinam as pessoas a ensinarem. Porque faz parte do conteúdo de uma igreja poderosa conhecer as escrituras. Cara, a tua vida vai ser outra o dia que você tiver conhecimento das escrituras. Agora vamos para uma parte muito interessante. Quem aqui quer ser bem sucedido, levanta a mão. Quem quer ser próspero?
Aleluia, né? E você ficou feliz, né? Ô pastor, ser próspero é bênção. Eu quero ser feliz, eu quero ser próspero. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro. O dinheiro está envolvido na prosperidade. Jesus quer que nós tenhamos uma prosperidade integral também, completa. Prosperidade no espírito, conectado com Ele, vivendo com Ele. Prosperidade na alma, com o emocional equilibrado, com o emocional alinhado com as vontades de Deus, sem aquele mimimi, sem aquele chororô, sem depressão, sem angústia, livre de paz, um emocional equilibrado em Deus, sem ansiedade, sem gastrite nervosa, sem problema de bruxismo nos dentes, porque está ansioso, está nervoso. Jesus quer você leve, o fardo dele é leve e suave, não é isso? Vinde a mim vocês que estão sobrecarregados e cansados, eu alivio vocês. Isso é prosperidade? Muito, porque a gente vive um mundo colapsado hoje. Então Jesus quer equilíbrio no nosso espírito, Jesus quer equilíbrio na nossa alma, no nosso emocional, Jesus quer equilíbrio no nosso físico, Jesus quer a gente cuidando do nosso corpo. É bíblico. Agora vamos continuar. Jesus também tem bênção financeira para nós. Jesus tem sucesso, presta atenção no que eu vou falar, e prosperidade reservada para nós. Quem quer, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte. Então vamos entender a chave da prosperidade e do sucesso. Josué capítulo 1, versículo 6. Josué 1, 6. Está na Bíblia. Aí. Como que começa? Seja forte e corajoso. Cara, vamos lá. Vamos aqui, o que eu falo que tem sido ensinado muito no meio dos coachings. Faça, realiza, vai, desenvolve. Você não pode ficar parado, você tem que fazer. Qual que é a orientação de Deus? Vai para cima, lindo. Sai dessa estagnação. Jesus não te chamou para ociosidade, não. Realiza, faça, seja forte, seja corajoso. A vida não vai ser fácil. No mundo tereis aflições. Não tema, eu estou com vocês. E eu venci o mundo por vocês. Vai para cima. Ai, sabe o que é, pastor? Eu sei, você é um bunda mole e não está levantando do lugar que você está. É isso que está acontecendo. Jesus chama pessoas fortes, pessoas corajosas, pessoas ousadas. Zona de conforto não é de Deus. Estagnação não é de Deus. Se conformar com o lugar que você está não é de Deus. O padrão de Deus é avance, vá em frente, insista, continua. E vocês sabem que eu não sou um pregador motivacional, mas é de Deus isso. Sim ou não? O que ele fala para Josué? Vai, cara, seja forte, seja corajoso, bora para frente, tem uma terra para conquistar. Eles estavam na divisa de Canaã aí. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Vamos continuar. 7. Somente seja forte e muito corajoso. Aí ele vem trazendo a chave. Então primeiro ele está falando, cara, você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Se mova. Sabe o que eu acho interessante? Quando eles saíram do Egito com Moisés, eles pararam na frente do mar e eles começaram a reclamar. Ai, que tirou do Egito para a gente morrer aqui, agora o faraó vem vindo. E aí Moisés foi orar, Senhor, o que eu faço? Sabe o que Deus respondeu para Moisés? Moisés, por que você clama para mim? Por que você está orando, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Foi essa a resposta de Deus. Deus está falando assim, manda eles levantarem e parar de reclamar e avançar. Avança que o mar abre. Aí Moisés falou, tá, Senhor, eu vou mandar. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. O que o cajado simboliza? A autoridade dada por Deus. Então, Moisés, levanta esse cajado e manda o povo marchar. O mar vai abrir. Usa a autoridade que Deus te deu, cristão. E vai para cima, não tem como dar errado. Deus vai te abençoar, mas ande segundo está escrito aqui. Vamos continuar.
tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Como que Moisés ordenou? Nas Escrituras. Não se desvie dela. Lembra a verificação? Que ela é útil para que você verifique o teu caminho, as suas ações, aquilo que você está fazendo. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja um ralézinho, um crente meia boca, um profissional meia boca. Deixa eu te explicar uma coisa. Se Deus te colocou num lugar, se Deus te deu uma empresa, se Deus te deu uma formação, o que Deus te deu, deixa eu te explicar uma coisa. Se você está dentro do propósito de Deus com isso, busque ser o melhor. Pouca gente entendeu. Quem deu aleluia entendeu. Busque ser o melhor. Não se conforme com a ralé. Deus te chamou para ser bem sucedido. Então estude, invista em você, busque nas Escrituras, ore para o Espírito Santo. Senhor, como eu posso ser o melhor da minha área? Como eu posso fazer o diferencial naquilo que eu faço? Como eu posso avançar com isso aqui para que isso glorifique o teu nome, porque eu sou teu filho? E onde você vai verificar se o que você está fazendo está nos padrões de Deus? Na Bíblia, nas Escrituras. Não se desvie dela nem para a direita. Ah, então, eu vou ser bem sucedido. Mas, cara, aqui no Brasil é o seguinte. Eu vou falar sobre isso depois. Não vou estragar, não vou antecipar a coisa não. Vamos continuar. Então continue, você vai ser bem sucedido. Só em algumas áreas. É isso que está escrito aí? Se você andar nas Escrituras e não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, você vai ser bem sucedido em tudo o que você fizer. Em tudo o que você fizer. Por onde você andar. Em tudo o que você fizer. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Pode ser que o resultado financeiro demore. Mas desde que o resultado espiritual, o resultado emocional, o resultado físico esteja ok, vai para cima, seja forte e corajoso e segue. Se o resultado financeiro demorar, cara, Deus não perde o controle de nada. Pode ser porque a tua motivação está só no financeiro, então Deus não dá dinheiro para quem quer. Sabia disso? Deus não dá dinheiro para quem quer dinheiro, porque quem quer dinheiro vai ficar preso no dinheiro. Deus dá dinheiro para quem tem propósito, porque aí o dinheiro dele vai atender o propósito eterno de Deus e vai multiplicar para o reino de Deus. Mas vamos continuar. 8. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei. Então, primeira coisa, é só para você ler para você ou é para você compartilhar com o próximo? Não deixe de falar. Quando eles verem o teu equilíbrio, a tua prosperidade genuína, você vai falar, eu vou te explicar por que eu tenho. Porque tem um livro que norteia a minha vida. Porque tem um Deus que direciona os meus passos. Porque eu tenho parâmetros pelas Escrituras de Deus e eu não me envolvo com aquilo que as Escrituras não me dão respaldo. Fale das palavras deste livro. Medite nelas de dia e de noite. Medite nelas uma vez por semana quando você vai no culto. É isso que está escrito aí? Medite nelas só quando você vai no Aprimore. Medite nela todo dia, de dia e de noite. Tem algo que precisa mudar na tua vida? Cata o versículo, cola no teu carro, cola no espelho da onde você escova o dente. Você tem que meditar naquilo, aquilo tem que entrar em você. Tem que mexer aqui, tem que virar uma convicção. Medita na palavra, naquilo que vai transformar a tua vida, naquilo que vai te posicionar no lugar que Deus quer que você esteja. Medita nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então, condição. Isso não é condicional? Quem quer ser próspero? Quem quer ser bem-sucedido? Quem quer ser próspero? Levanta a mão, quem quer ser próspero? Quem quer ser bem-sucedido? Só então. Então quando você viver todas as coisas de cima, você será, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tá aí, cara, a fórmula do sucesso. Agora, para que eu não vou ler um livro desse? Só se eu fosse tolo?
Por que eu não vou buscar nas escrituras para entender? Deus me faz prosperar quando eu ando pautado e baseado na palavra de Deus. Quando eu ando alinhado com a vontade dEle, Deus me faz prosperar. Agora deixa eu te explicar por que de tudo isso. Eu quero te trazer uma visão clara a respeito de alguns entendimentos de Jesus, que Jesus nos deu. Certa vez, os discípulos de João Batista chegaram em Jesus e falaram. João Batista tinha sido preso. João Batista ficou meio indignado porque ele estava preso. E aí os discípulos de João Batista foram até Jesus e perguntaram o seguinte: Jesus, João, o Batista, mandou a gente aqui para perguntar se você é o Messias que haveria de vir, você é a pessoa que a gente estava esperando, ou se nós devemos esperar outro. Jesus deu a seguinte resposta, e eu só vou usar uma chavinha dessa resposta com vocês. Jesus deu a seguinte resposta: responda para João Batista o seguinte: os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero usar essa última chave que Jesus liberou para essa resposta para João. Ele estava dizendo o seguinte: olha, responda para o João. Ele quer saber se eu sou o rei que haveria de vir, o Messias que haveria de vir. O rei dos judeus queria governar toda a terra. Ele quer saber, sou eu? Então fala para ele que o reino está se manifestando. Como se manifesta o reino? Com milagres, com curas e com a pregação do evangelho do reino para os pobres. Deixa eu te fazer uma analogia e usar essa chave aqui. Presta bastante atenção nisso, porque isso é uma chave. O princípio do reino de Deus não é pobreza. Eu vou te falar uma coisa: não é pecado ser pobre, pelo amor de Deus. Mas Deus não te quer na pobreza. Como que eu sei disso? Quando Deus manifestou uma sombra do que era o reino de Deus na terra, e a Bíblia chama de sombra, a Bíblia fala que era uma sombra porque o que era real se manifestaria em Jesus, que foi quando o povo estabeleceu-se no deserto e depois na terra prometida. Aí eles andaram no deserto por 40 anos por desobediência, porque era para demorar uns 30 dias, eles demoraram 40 anos para entrar na terra prometida, por desobediência. Toda uma geração teve que morrer, e os filhos daquela geração que saiu do Egito foi entrar na terra, por causa da mente. Então presta atenção: por que o evangelho do reino precisa ser pregado para os pobres? Porque o evangelho do reino tem o poder de mudar a mentalidade. O apóstolo Paulo disse assim, ó: transformem-se. Como? Renovando a vossa maneira de pensar. Aí os coaches usam isso falando da mente, do mindset fixo, não sei o que, então muda o nome, mas a Bíblia já dizia: muda o jeito de pensar para o jeito do reino, que indiscutivelmente você vai sair da pobreza. Pastor, eu não estou entendendo, nunca vi o senhor pregando isso. Isso é Bíblia. Você quer entender o princípio do reino de Deus? Por 40 anos Deus deu assistência social para o povo no deserto, porque era um povo desobediente. Então quem anda em desobediência à palavra vai ficar recebendo assistência social, maná descendo do céu todo dia, dá comidinha na boca, porque eles não têm capacidade de produzir. Quando eles entram na terra prometida, eles pisaram na terra prometida, atravessaram o Jordão, pisaram na terra prometida, a palavra de Deus veio. O maná agora cessou, porque agora vocês tomaram posse do lugar que eu queria que vocês estivessem. Vocês começam a andar agora em obediência à minha palavra. Foi com Josué. E aí Deus fala o seguinte: plantem, colham, prosperem, e vocês terão para dar e não para tomar emprestado. Vocês terão para emprestar e não para tomar emprestado. Eu vos coloco por cabeça e não por cauda. Esse é o modelo do reino de Deus. Esse é o modelo do reino de Deus. Pastor, e por que eu sou crente e minha vida não vai? Primeiro, porque você não está sendo forte e não está sendo corajoso. Você é um bundão e você não avança naquilo que Deus tem para você.
Comodismo, acomodado, parado, tá bom aqui, não quer treinar, não quer aprender, não quer investir em você, não quer se desenvolver, não quer mudar o modo de pensar para o modo do reino. O modo do reino é plante, colha, prospere e você vai ter para emprestar. Sabe o que é mais o modelo do reino? Quando você tiver para emprestar, dá para o necessitado, porque um dia você foi necessitado e te supriram. O modelo do reino é, você vai ter, então dá para o necessitado, ajude ele, tire ele daquele lugar de necessidade, traz ele para a terra prometida, traz ele para o meu lugar, traz ele para o lugar que eu quero para ele. Quando ele vir para o lugar que eu quero para ele, ele vai ter a mentalidade do reino, ele também vai plantar, vai colher, vai prosperar, vai ter para dar e não para receber, não para pegar emprestado. Essa é a mentalidade de Deus para os seus filhos. Essa é a mentalidade de Deus para os seus filhos. Mova-se, desenvolva-se. Vai para cima, conquista, seja forte, seja corajoso, fica pautado na palavra. Não desvie nem para cá nem para lá. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas renove-se pelo seu modo de pensar. Como Jesus estava explicando para os discípulos de João, o que acontecia com os pobres? A eles era pregado o evangelho do reino, porque o evangelho do reino ia ter a capacidade de mudar a cabeça deles para a mentalidade do reino. É o que o apóstolo falou em Romanos 12:2. Transformem-se. Entrem num ambiente de prosperidade, de corpo, de alma, de espírito, de financeiro, de tudo, renovando seu modo de pensar. Para quem está aqui a primeira vez, eu acho que eu nunca preguei sobre isso aqui, mas é Bíblia. É Bíblia e não tem como a gente negar a realidade do que está escrito. E é a Bíblia que traz o norte para tudo isso, o padrão para tudo isso, o desenvolvimento para tudo isso. Agora tem um último versículo, e esse é o mais importante, eu não quero que você perca isso de forma alguma. Abre comigo. Não, vai pôr no telão, pode ficar tranquilo aí. Mateus capítulo 15, versículo 3. O que estava acontecendo aí? Estava acontecendo o seguinte: Jesus certa vez chegou no lugar com os discípulos, e os discípulos foram comer e não tinham lavado as mãos. Aí os fariseus chegou nele e falou assim: seus discípulos não lavaram a mão antes de comer, isso não pode, está contra as tradições, não sei o que lá. Jesus respondeu desse jeito aí para eles, preste atenção. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? O mandamento de quem? Aonde está o mandamento de Deus? Na Bíblia, nas Escrituras. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Aí ele explica. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Isso é o que está escrito no mandamento. 6. Então, ele não, eu pulei um? Perdão, gente. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Olha que espiritual. A mãe é viúva. Naquele tempo, quem cuidava da mãe viúva? O filho mais velho, era a responsabilidade dele. Aí ele pega e fala assim: não, qualquer coisa que a senhora podia receber de mim é uma oferta dedicada ao Senhor. Presta atenção. Ele não é obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Isso é a tradição deles, tá? Não era a Bíblia que dizia isso. Jesus estava falando, vocês dizem isso. Dessa forma, assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Deixa aí que nós vamos ler um pedacinho do 7. Presta atenção. Eu quero trazer isso para a nossa realidade. Jesus aqui estava confrontando os fariseus, os mestres da lei, porque eles estavam anulando o mandamento de Deus, a palavra de Deus, por causa de uma tradição. A tradição, nós poderíamos também falar que ela é o ambiente cultural que nós vivemos. O que é uma tradição? Uma cultura que todos seguem, sim ou não? O que era a tradição que Jesus estava falando aí? Eles tinham um livro escrito das tradições, chamava Tradição dos Anciãos. Era um outro livro que era um complemento da lei, era uma lei em cima da lei. Entenderam? De todos os rituais e cerimônias que eles entendiam que tinha que ser feito. Uma delas era lavar as mãos.
E outra era essa daí, que se você disser que tudo que você poderia fazer para os seus pais, você está fazendo para Deus, então você não precisa fazer para os seus pais, estava anulando o mandamento de Deus. Qual que é o problema disso? E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que tudo aquilo que é cultural para nós, muitas vezes nós tomamos como normal, porque a nossa cultura já diz que é normal. O ambiente que a gente vive diz que é normal. Agora preste atenção, se aquilo que é normal para mim, é cultural para mim, vai contra o mandamento de Deus, eu peco. Então qual que é o grande problema dos cristãos de hoje em dia? Os cristãos de hoje em dia não se preocupam em conhecer a Bíblia. E com isso eles vivem anulando o mandamento de Deus num monte de coisas, porque a cultura exige certas coisas. Vou dar alguns exemplos aqui. Você vai abrir uma empresa, cara, não tem jeito, você precisa sonegar um pouco, porque afinal no Brasil cobra muito imposto. Você emitir nota de tudo, você quebra. Beleza, anula o mandamento de Deus por causa da cultura de vocês. Anula o mandamento de Deus por causa da cultura, por causa da tradição que a gente tem no Brasil. Um jeitinho brasileiro, faz um gatinho aqui, dá um nozinho lá, pede uma forcinha para alguém, usa um tráfico de influência, não, é meu amigo, dá um nó aí para mim, dá um jeitinho aí, beleza, usa a cultura desse mundo e anula o mandamento de Deus. Só que aí você cai lá naquele outro ponto, somente então você prosperará. Quando você andar sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, anda na linha. Então o que é a mentira que Satanás construiu no Brasil? Para ter uma empresa tem que sonegar. Mentira! Eu conheço gente de Deus que tem empresa que não sonega um centavo e cara, é próspero. Muito próspero. E eu conheço pessoas não cristãs que seguem princípios bíblicos sem saber e são prósperos, muito prósperos, porque seguem princípios que está na palavra sem saber que estão seguindo esses princípios, sem saber que estão fazendo o que é coerente com a palavra de Deus, eles fazem. E quem usa a palavra de Deus como base, mesmo que não saiba que vem dela, vai prosperar. Vai prosperar. Obviamente tem uma gama de pessoas que é rico ilicitamente, mas cara, é porque esses aparecem na mídia, isso é mínimo, tá? E pode ter certeza, é próspero só que só tem dinheiro. Não tem mais nenhuma porcaria de nada, não tem vida, não tem sono, toma 3 calmantes para dormir, depois acorda, não sei o que, depois tem gastrite o dia inteiro, depois o corpo é uma bagunça, depois luta contra 5 câncer, é uma desgraça. Isso não é prosperidade. Não ter dinheiro nesse caso não significa nada. Nada. Então se eu começo a anular o mandamento de Deus em prol de buscar uma prosperidade, buscar uma causa, de buscar alguma coisa, cara, eu fugi dos padrões da palavra de Deus. E aí eu venho no mesmo Romanos capítulo 12. Não vos amoldem a este mundo. Não é isso que está escrito lá? Mas, coloca Romanos 12, 2 para mim. Mas transformem-se. Romanos 12, 2, coloca aí por favor. O versículo 7 que eu falei que é ler, Jesus chama eles de hipócrita. Sabe o que é hipócrita? A palavra hipócrita significa bom ator. Então vocês atuam bem parecendo que são crentes, mas na verdade os princípios de vocês estão totalmente fora da palavra. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Vamos lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Então o mundo diz que tudo bem sonegar, o mundo diz que tudo bem pagar uma propininha, o mundo diz que tudo bem eu passar alguém para trás, o mundo diz que tudo bem eu mentir para o meu cliente, o mundo diz que tudo bem eu pegar notinha falsa no restaurante, o mundo diz que tudo bem, um monte de coisa para eu poder me dar bem no meu negócio. Só que esse não é o padrão da palavra. Então se eu me amoldo a esse padrão do mundo, eu vou ser próspero segundo o mundo. Posso até ganhar dinheiro, mas não vou ter prosperidade real. Agora, se eu renovo a minha mente, conforme a verdade do Evangelho do Reino, aquilo que está escrito na palavra, aquilo que é base nas Escrituras, então eu vou experimentar. Só experimentar não, eu vou comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que Deus tem para nós.
Deus tem um lugar bom, um lugar agradável e um lugar perfeito para nós andarmos nele, porque essa é a vontade dele para nós. Essa é a realidade e a verdade do que é andar com Jesus. Esse é o evangelho do reino que transforma o pobre em pessoas prósperas. E eu não estou dizendo dele ter muito dinheiro, mas dele sair da pobreza. Porque Deus mandou a gente dar assistência, mas mandou a gente levar o evangelho. Porque a assistência sem o evangelho não é produtiva. Ela é mero assistencialismo que não tira a pessoa da pobreza. É isso que a esquerda milita. Por que a gente fala tanto a respeito de cristão de esquerda e a gente fala, não é possível, porque não conhece as escrituras? Porque se um cara conhecesse as escrituras, ele ia ver que pelo menos militar a favor das ideologias de esquerda ele não poderia. Por quê? Porque foge aos padrões bíblicos. Completamente. Pastor, você é de direita? Cara, não, eu sou da Bíblia. E a Bíblia minha não dá espaço para eu militar em favor das causas da esquerda. Pelo menos isso ela me dá. Não gosto de falar desse assunto também, mas é uma verdade do que a gente está vivendo nesses dias. É isso, gente. A palavra de Deus é rica, poderosa, cheia de graça, cheia de entendimento, cheia de sabedoria, cheia de conhecimento. Ela tem a capacidade de mudar a nossa vida, de levar a gente para outro lugar, de trazer real prosperidade, de trazer real força, coragem. Cara, levanta. Não está dando certo aí? Manda currículo, faz curso, se desenvolva, não fica parado. Jesus não te chamou para ficar estacionado. Seja forte, seja corajoso. Sabe quem que marcou a história? Quem fez? Sabe por que livro de Atos dos Apóstolos tem um monte de atos de apóstolos? Porque eles agiram. Senão não teria ato nenhum. Sem ato não tem livro. Pegaram. Sabe quem marca a história? Quem faz. Sabe quem marca a história? Quem levanta todo dia cedo, sabendo que tem que produzir, se desenvolver, trabalhar. Mas antes de tudo tem que orar, tem que ir para a palavra, tem que ter um manual, tem que ter um balizador, tem que ter entendimento e conhecimento das escrituras, para andar alinhado segundo a vontade de Deus. Mas vamos, meu amigo, levanta, vamos para cima. Jesus quer um povo forte, corajoso. Jesus quer um povo que vai mudar a terra. Sabe que Jesus quer te dar a ideia mais inovadora que existe, para que você seja alguém destacado no mercado de trabalho. Se é isso que Ele tem de propósito para a tua vida. Sabe que Jesus quer a tua empresa top. Sabe por quê? Para a tua empresa ser referência para aqueles que querem conhecer como desenvolver um bom negócio. Você vai falar, primeiro, vamos começar do princípio? As escrituras. Já pensou você dando uma palestra a respeito do desenvolvimento do negócio, você começando com a Bíblia? Ah, dá licença, gente, porque os cristãos do nosso tempo não fazem isso? Porque se espiritualizam em tudo. Ah, eu estou orando para Jesus mandar um emprego. Tomara que caia na tua cabeça o emprego. E te acorde para a vida. Vou te falar que Jesus vai te dar um emprego. Acorda às 6 horas da manhã, toma um bom banho, cara. Vai para as escrituras, ora. 7 horas você está na rua distribuindo currículo. Você vai ver o emprego chegar. Ah, desperta. Desperta, Jesus não te chamou para ociosidade não. Acorda 10h30. Ai, Jesus não abriu uma porta de emprego para mim. Vou orar mais um pouco. Tomara que Jesus te dê um tapão na orelha na oração, para você acordar. Molecada, 15, 16, 17, 18. Jesus não te chamou para ser gamer não. Jesus te chamou para ser homem, levantar cedo, trabalhar, produzir, gerar riqueza para essa nação. É isso que Jesus te chamou para fazer. Gera riqueza para o reino de Deus, ganhar almas. Pastor, para que Jesus vai me dar dinheiro? Por causa de Lucas, capítulo 16. Coloca Lucas, eu nem ia falar disso, mas Lucas 16. Deixa eu pegar o versículo. Nove. Olha aí, Lucas 16, 9. Presta atenção nisso aqui. Por isso lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio. Grana, está falando de dinheiro. Todo o contexto do texto aí, Jesus está falando de dinheiro.
Usem a riqueza deste mundo ímpio para quê? Para ganhar o quê? Muitas casas, muitos bens, muitos carros, é isso? Para ganhar amigos. Porque eles vos receberão aonde? Na onde eles receberão? Quando acabar, eles receberão na onde? Está falando de ganhar amigos para Cristo, meu amigo. Está falando de trazer pessoas para a eternidade. Está falando de usar a riqueza que você está produzindo para granjear amigos, para trazer pessoas para o reino. Porque quanto mais pessoas estiverem no reino, mais o reino de Deus cresce. E mais se desenvolve. E mais mentalidades são mudadas. E mais pessoas avançam. E mais pessoas se desenvolvem. É isso que Deus tem para a sua igreja. Sabe o que Jesus quer de nós? Jesus quer de nós que nós lutemos para transformar uma vida por vez. Vamos mudar o mundo mudando uma pessoa por vez, uma mentalidade por vez, uma casa por vez, uma família por vez, um bairro por vez, uma cidade por vez, uma nação por vez, até que nós possamos tocar o mundo com o evangelho do reino. Por quê? Só então virá o fim. Quando este evangelho do reino for pregado em toda a terra, então virá o fim. Jesus falou isso. O problema é que o evangelho que é pregado hoje não é o evangelho do reino. É um evangelho mesquinho, é um evangelho que domina as pessoas, é um evangelho que faz as pessoas escravas, é um evangelho que enche as pessoas de religiosidade, e não um evangelho que liberta, que avança, que faz as pessoas estarem conectadas com Jesus e se desenvolverem no que Ele tem. É um evangelho que não dá destino, não dá propósito. Por quê? Porque é melhor largar todo mundo debaixo das asas. Eu cuido, eu falo o que tem que fazer. Sabe por que eu estou aqui nessa posição aqui? Porque eu quero liderar vocês. Sabe o que é um líder? É quem vai na frente abrindo o caminho para vocês estarem no lugar que Jesus quer que vocês estejam. Toque os lugares que Deus tem para você. Mas que a prosperidade seja ampla na tua vida por causa da palavra. Quando você entender a prosperidade da palavra, você vai entender que não existe moralidade sexual. Deus não aceita isso. Você vai entender que a tua casa tem que ser santa, que o teu leito tem que ser imaculado. Você vai entender que não existe divórcio. Então você vai fazer de unhas e dentes, ser forte e corajoso para o teu casamento não acabar. Porque na Bíblia não existe divórcio. Divórcio é um remendo. Existe uma alegação de Deus, uma afirmação de Deus. Eu odeio o divórcio. Uau, isso é forte. Deus falando, eu odeio alguma coisa. Se Deus quer puro amor, a gente encontra ódio no coração dele por causa de uma coisa em específica, a Bíblia diz que é o divórcio. Então seja forte, seja corajoso. Mas vá para a palavra de Deus. O padrão é esse. Então entenda uma coisa, Jesus era um contra a cultura. Nós vivemos num mundo torpe, corrompido, extremamente bagunçado. Nós nunca tivemos um tempo de tanta bagunça moral, ética, de caráter, de tudo. É muito feio o mundo hoje. Só que você não é parte dele, porque você não se amoldou a este padrão. Teu padrão ainda é as escrituras. Então você vai ser um contra a cultura. Por que você não faz? Eu não faço porque as escrituras não me permitem, porque eu aprendi a disciplina nas escrituras. Eu não faço porque o meu Senhor não vai aprovar o que eu estou fazendo, o que você quer que eu faça. Por isso que eu não faço. Larga a mão de ser quadrado. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Infelizmente o inferno está cheio de gente nada a ver. Quem conhece o nada a ver? Nada a ver, não tem problema não. A Bíblia é a nossa soberana verdade. Tá lá, não serve de padrão para nós. Entendem isso? Agora depende de você escolher o que você quer viver. Você quer ser próspero? Bem-sucedido? Você quer avançar com o reino de Deus? Você quer ver pessoas sendo transformadas? Você tem poder aí dentro para isso. O Espírito Santo está dentro de você para transformar a vida das pessoas. Fale da palavra. Fale do que você conheceu. Fale do que Jesus fez na tua vida, do que está fazendo. Só então você será bem sucedido. Coloque-se de pé. Jesus não te chamou para desistir não. Dedique-se. Esforce. Permaneça, continue. Jesus não te chamou para desistir.
Jesus não te chamou para desistir da tua casa, dos teus filhos. Jesus não te chamou para desistir do teu casamento. Jesus não te chamou para desistir do que Ele entregou na tua mão. Jesus não te chamou para desistir. Seja forte e corajoso. Continua, vai em frente. Jesus vai fazer. E Ele faz. O que você vai aqui, pastor? O que eu vou orar nessa noite? Você vai orar assim: Senhor, me permita conhecer profundamente a Tua palavra, para que ela seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, para que ela me ilumine no meu caminhar, para que ela me aponte para aquilo que eu tenho que viver no Senhor. O que mais que você pode orar? Você pode orar falando para o Senhor: Senhor, me deixa entender a exatidão do que o Senhor quer de mim, porque a hora que eu entender, Senhor, eu vou levantar e nada mais vai me parar. Eu vou romper qualquer estagnação para chegar no ponto exato que o Senhor tem para mim. E às vezes você é novo na tua fé, você está falando: pastor, isso não fez muito sentido para mim. Cara, aplica na tua vida. Pode ser que agora não faça sentido aqui, mas possa vir fazer sentido aqui em breve. Conheça a razão da tua fé. Comece a falar com Jesus. Ele está nesse lugar, Ele é muito poderoso para tocar a tua vida profundamente aí por dentro. Só que peça para Ele criar dentro do teu coração verdades que se estabeleçam e virem convicções que não se movam mais. Jesus quer você.